As histórias da Torre de Babel, Abraão e Noé apresentam importantes lições espirituais sobre sair da zona de conforto em resposta ao chamado de Deus. Estas narrativas destacam a necessidade de obediência, fé e humildade ao seguirmos a vontade divina. Através da análise destes relatos bíblicos, podemos identificar princípios valiosos que podem ser aplicados em nossa própria jornada de fé, capacitando-nos a seguir o chamado de Deus de forma corajosa e confiante. Como podemos aplicar estes princípios de obediência, fé e humildade exemplificados nas histórias da Torre de Babel, de Abraão e de Noé em nossa própria jornada espiritual para seguir o chamado de Deus? Vamos juntos buscar encontrar as respostas no estudo de hoje? Eu espero que você aceite esse desafio, porque hoje nós vamos tratar destes temas. Mas antes, deixa já aqui o seu curtir, habilita as notificações, também comente e compartilhe e verifique se você está inscrito ou inscrita em nosso canal. Se você não estiver inscrita, se inscreve no canal, habilita esta notificação e deixe sempre o seu curtir. O joinha está aqui embaixo. Aperta o joinha e compartilhe este conteúdo com seus amigos em todas as suas redes sociais. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Aproveita também, se inscreve no canal, habilita as notificações, comente e compartilhe em suas redes sociais. Se você quiser que eu ore por você, aproveite também aqui os comentários para fazer o seu pedido de oração. Agora eu vou rodar a vinheta e na sequência vamos juntos estudar a palavra de Deus. Diz a Bíblia: vejam, disse o Senhor, todos se uniram e falam a mesma língua. Se isso é o começo do que fazem, nada do que se propuserem a fazer daqui em diante será impossível. Venha, vamos descer e confundi-los com línguas diferentes, para que não consigam mais entender uns aos outros. Gênesis capítulo 11, versículo 6 e versículo 7. Gênesis capítulo 11, versículos de 1 a 9, nos apresenta a famosa história da Torre de Babel. Esta narrativa é rica em lições espirituais e, ao explorá-la, podemos encontrar princípios valiosos para a nossa jornada de fé. Esta história nos convida a ir além da nossa zona de conforto em resposta ao chamado de Deus. Nessa história, encontramos a humanidade reunida para construir uma torre que alcançaria os céus, desafiando diretamente a vontade de Deus de se dissipar em todos os povos e eles povoarem a terra. O pecado aqui não era simplesmente a construção de uma torre alta, mas a rebeldia contra o chamado de Deus. Os seres humanos estavam tão focados em construir a sua torre, sua própria zona de conforto, que negligenciaram o propósito divino de encher a terra. O desejo de construir uma torre que os mantivessem unidos e estagnados em um único lugar reflete a tendência humana de buscar conforto em vez de seguir o chamado de Deus para avançar e crescer espiritualmente. E assim como aqueles que tentaram construir a Torre de Babel, muitas vezes eu e você preferimos permanecer na segurança da nossa zona de conforto, evitando desafios espirituais e pessoais para os quais fomos chamados por Deus. O chamado era para espalhar o amor de Deus. Foi para este propósito que Deus pediu para que a humanidade se espalhasse e enchesse a terra. Esse chamado para multiplicar, encher e administrar a terra requer movimento, coragem e fé, e a construção da Torre de Babel representou um desvio deste chamado, pois buscou deliberadamente desobedecer a ordem de Deus e estagnar a humanidade em apenas um local. Para entender melhor como ir além da zona de conforto no chamado de Deus, podemos olhar para a história de Abraão. Ele é uma figura-chave no Antigo Testamento que exemplifica a disposição de sair de sua zona de conforto para seguir a vontade de Deus. No chamado a Abraão, em Gênesis 12, versículos de 1 a 4, ele o chama para deixar a sua terra, parentes e casa e seguir em uma direção à terra que ele lhe mostraria. Esse chamado exigia que Abraão deixasse para trás tudo o que lhe era familiar, indo além da sua zona de conforto em busca da promessa de Deus. Pela fé, Abraão não sabia para onde estava indo, mas ele confiou na promessa de Deus, e a sua fé o levou a se aventurar no desconhecido, demonstrando que a obediência a Deus muitas vezes nos levará além dos nossos limites, os limites da nossa zona de conforto.
Além de Abraão, a Bíblia nos apresenta o exemplo de Noé, que também foi chamado por Deus para realizar uma tarefa aparentemente impossível. Noé foi chamado a construir a arca para salvar a humanidade do dilúvio, em um tempo que não chovia. No chamado de Noé, Deus disse para construir uma arca de dimensões gigantescas em preparação para o dilúvio que viria. Gênesis capítulo 6, versículos 13 a 22. Noé precisou deixar a sua zona de conforto e realizar uma tarefa que muitos consideravam absurda. Mas Noé não questionou o chamado de Deus. Ele obedeceu de maneira radical e ele investiu anos de sua vida na construção da arca, enfrentando zombarias daqueles que o cercavam. Sua obediência radical resultou na salvação sua e de sua família e de toda a humanidade. A história da Torre de Babel, de Abraão e de Noé não é apenas um aviso sobre sair da zona de conforto, mas também é uma lição sobre a necessidade de humildade diante de Deus. A arrogância dos construtores da torre é um contraponto à humildade que Deus busca em seus seguidores, a exemplo de Abraão e de Noé. A construção da Torre de Babel simbolizou a arrogância da humanidade em querer alcançar os céus por conta própria, desconsiderando a Deus. A Torre de Babel representa também a tentativa de substituir Deus pelo poder humano. E anote aí, por diversas vezes, estamos reproduzindo em nossa vida o mesmo desejo dos construtores da Torre de Babel. Mas Deus deseja que sejamos humildes em nossa jornada espiritual. A humildade reconhece que não somos capazes de alcançar o divino por nós mesmos e que precisamos depender de Deus. A Torre de Babel nos lembra também que devemos abandonar a arrogância e buscar a humildade em nossa relação com Deus. A história da Torre de Babel, juntamente com os exemplos de Abraão e Noé, nos ensina que seguir o chamado de Deus muitas vezes exige sair da nossa zona de conforto, exercer a obediência radical e abraçar a humildade diante de Deus. E aqui estão alguns princípios chaves que podemos aplicar em nossa própria jornada de fé. O primeiro é a obediência ao chamado de Deus, pois Ele chama cada um de nós para um propósito específico em nossa vida. A obediência a este chamado exige disposição para sair da nossa zona de conforto e seguir a vontade de Deus, assim como Abraão fez. Ousadia na fé. Às vezes, seguir o chamado de Deus pode parecer ousado e desafiador, e às vezes é, como por exemplo, a construção da Arca de Noé. Devemos assim estar dispostos a confiar em Deus, mesmo quando as circunstâncias pareçam impossíveis. O outro princípio é humildade perante Deus. A história da Torre de Babel nos lembra que devemos abandonar a arrogância e buscar a humildade em nossa relação com Deus. A humildade nos permite reconhecer que nossos planos e esforços são finitos, enquanto o plano de Deus é eterno. Aceitar nossa dependência de Deus nos ajuda a superar a nossa zona de conforto e nos alinha com o seu chamado. E como cristãos, eu e você somos chamados a abandonar a estagnação espiritual em nossa zona de conforto e, em vez disso, buscar ativamente a direção de Deus em nossas vidas. Devemos estar dispostos a sair da zona de conforto, confiar em Deus em meio aos desafios e manter uma atitude de humildade diante dele. À medida que aplicamos estes princípios em nossa jornada espiritual, estaremos mais alinhados com o chamado de Deus e prontos para crescer em nossa fé, obedecendo a Ele com coragem e confiança. Como Abraão e Noé, que foram fiéis ao chamado divino, podemos sim ser inspirados a seguir a vontade de Deus, indo além da nossa zona de conforto e confiando em sua orientação, sabendo que Ele é digno de nossa obediência e de nossa fé. Ao olharmos para estes relatos bíblicos, aprendemos que a obediência, a fé e a humildade são elementos essenciais para seguir a vontade de Deus. Que você e eu possamos aprender com as lições desses relatos bíblicos e aplicá-las em nossa própria jornada espiritual, buscando sempre cumprir o chamado de Deus com fé, obediência e humildade. Pense nisso, leia sua Bíblia, confie no chamado de Deus e que Ele nos abençoe. E agora chegou o nosso momento de oração.
E no momento de oração de hoje, nós vamos orar pela Joyce Silva, ela que é da cidade de Parnaíba, no Piauí, só que hoje mora em Cascavel, no Paraná. Ela com o seu marido são comportores e elas estão ali trabalhando para o Senhor, mas ela pede oração por seu esposo, que está lutando contra uma depressão. Ela pede que Deus a ajude para que ela tenha forças e encontre os meios necessários para ajudar o seu esposo neste momento tão delicado. Então, se você puder, ore comigo agora pelo pedido da Joyce. Pai amado que estás nos céus, neste momento, ó Pai, estamos em Tua presença para te agradecer o Teu poder, a Tua graça, a salvação e o Teu perdão. E para entregar em Tuas mãos o pedido da Joyce, que pede por seu esposo, que está lutando contra uma depressão. Que o Senhor coloque profissionais competentes, habilitados e cristãos para ajudar esta família. Que a Joyce e o seu esposo estejam unidos neste momento tão difícil, para que ele possa superar a depressão. É um tratamento longo, mas é eficaz quando feito e bem feito. Por isso, ó Deus, cuide da Joyce e do seu esposo. Também cuide, ó Deus, pelos demais filhos teus que também lutam contra a depressão. Seja o médico dos médicos neste momento e que o Senhor volte logo e encontre estes teus filhos firmes na tua presença, porque foram e pregaram a tua palavra neste mundo que está em trevas. Vem logo, dá-nos um bom dia, perdoa os nossos pecados e esteja conosco. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por você ter participado conosco do nosso momento de oração e ficado aqui até o finalzinho deste vídeo. Aproveita, deixa o seu curtir aqui no vídeo, comente, compartilhe e ore aqui pelo canal Vocacionados. E ore também pelos pedidos que são feitos na descrição do vídeo. Eu te espero aqui amanhã para juntos estudarmos mais um pouco da Palavra de Deus. E lembre-se, você é participante da vocação celestial para ir ao mundo, pregando o Evangelho da salvação a toda criatura. Que Deus te abençoe e até amanhã.